Olá, pessoal do PG, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre as coisas de Deus. E no domingo à noite nós falamos sobre o texto de Apocalipse 3, 14 a 22. A carta à igreja de Laodiceia. E para nós ganharmos tempo, eu vou ler o versículo somente do 20 ao 22. E diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. Queridos, essa foi a 7ª carta das 7 cartas do Apocalipse que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia. E uma característica interessante dessa carta foi que ela não recebeu nenhum elogio de Jesus. Todas as outras cartas foram diagnosticadas, foram examinadas, tiveram falhas, mas receberam também elogios. Essa foi a única que não recebeu nenhum elogio. Ora, aquela cidade de Laodiceia e a igreja também era uma cidade importante, riquíssima. Era um centro de oftalmologia da época. Eles vendiam um pó frígio que curava muitas pessoas. Era uma cidade com uma rota comercial muito rica. E a igreja também era muito rica, porém eles tinham um problema de visão. A igreja de Laodiceia se achava maior do que ela era, porque ela se considerava rica, mas Jesus falou: vocês pensam que vocês são ricos, mas vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. E Jesus, ele anda no meio da igreja, ele examina a igreja. Jesus passeia no meio da igreja, passeia no meio de todas as igrejas e examina também o nosso interior, tanto coletivamente na igreja como individualmente também. Então, tudo que você faz, todas as suas atitudes, seja individuais ou seja coletivas, como líder de algum ministério, líder de algum grupo religioso, um pregador, tudo é examinado por Deus. Nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Ele conhece o nosso coração, ele conhece as intenções do seu coração, ele conhece as intenções do meu coração, ele passeia entre nós e em nós, ou seja, dentro de nós. E uma pergunta que eu te faço: qual seria o relatório de Jesus para você se ele sondasse o seu coração? Se chegasse um e-mail do céu, um e-mail divino, com o seu diagnóstico, com o seu report, qual seria esse report? Você responda para você mesmo. Mas aquela igreja de Laodiceia, aconteceram 4 coisas que chamaram a atenção de Jesus. Primeira, eles perderam o vigor. Eles se tornaram mornos. Diz a palavra de Deus que quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos. A igreja morna é uma igreja sem entusiasmo. O crente morno é um crente que relativiza tudo, que age religiosamente, com nenhuma diferença das pessoas que estão lá fora. A igreja perdeu os valores. Eles se consideravam ricos pelos bens que possuíam, pelas salas, pelo equipamento, pela estrutura. Mas Jesus falou que eles eram miseráveis e pobres, porque eles se apegavam a valores materiais. E eles eram cegos. Era um problema de visão. A igreja perdeu a visão. A visão é porque eles tinham uma visão tão grande de si mesmos, eles se achavam tão grandes que eles não enxergavam os pequenos à sua volta. E eles perderam, por último, as suas vestes, as vestes espirituais. Olha, e a roupa você sabe que ela serve para proteger no frio, e proteger do calor também no sol. Então você tem que estar vestido. Segundo, as nossas roupas nos protegem a nossa nudez, ele cobre a nossa nudez, né? E aquela igreja perdeu as vestes espirituais. Perder as vestes espirituais, aplicando no nosso coração, significa que você perdeu o pudor do pecado. Relativizou o pecado, não se importa mais com a vida de pecado, com a nudez revelada. Ou
também serve para proteger. Você perdeu, quando você não tem a roupa espiritual, você perde a sua proteção espiritual contra o calor e o frio das tentações, das aflições e das provações desse mundo. Mas lembre-se de uma coisa muito importante, chave: Jesus nos examina, Jesus sonda a igreja, Jesus sonda cada um de nós individualmente, mas não para nos condenar. Ele sonda para nos oferecer uma solução. Ele sonda porque Ele nos ama. O diagnóstico de Deus é com o intuito de te curar. É um choque de realidade, mas Jesus apresenta, uma solução para os nossos problemas que foram diagnosticados. Ele não desiste daqueles que Ele ama. Quando a Bíblia fala assim que Jesus está a ponto de vomitar da boca, Jesus está a ponto de vomitar-nos da sua boca, significa que você está dentro, porque a gente só vomita aquilo que está dentro de nós. Então aquela igreja, mesmo sendo uma igreja pecadora, uma igreja com falhas diversas, sem elogios, ela ainda era a igreja de Jesus. Querido, mesmo você com tantas falhas, com o mesmo problema, você pertence a Jesus e Ele te dá uma chance de você ser restaurado. Assim como o pai que corrige o filho, receba a correção de Jesus, porque é muito melhor um pai corrigir do que o mundo lá fora corrigir, porque o diabo ele não vai ter a mesma misericórdia com você. Então, como restaurar essa comunhão com Jesus? Jesus quer restaurar a comunhão dele com você. Primeiro, você precisa perceber o agir de Jesus. Você estar atento ao agir de Jesus. Primeiro vem a ação de Deus. Ele está à porta e bate. Esse é o agir de Deus. Mas ele não só bate. A Bíblia fala assim: se alguém ouvir a minha voz. Se fala de ouvir a voz, preste atenção. É porque ele está falando. Porque a voz do Senhor é audível. Então, ele chama e ele bate a porta. Então, perceba o agir de Deus e o chamado de Deus. Olha, às vezes a nossa casa tem tanto barulho, é tanta coisa na nossa cabeça, é o celular, é a televisão, é a confusão, que você não consegue perceber a batida na porta de Jesus ou o chamado de Jesus. Então, o conselho de Jesus é: perceba eu falando com você. Perceba o agir de Jesus. Perceba o agir do Espírito Santo. Segundo, agora é a sua parte. Tome iniciativa e abra a porta. Agora é com você. Agora é a sua parte. Jesus já fez a parte dele. Ele bateu, ele chamou. Agora você tem que abrir a porta. Mas às vezes o pecado nos impede de abrir a porta porque nós estamos com tanto pecado, tanta coisa nas costas, que a gente não tem condição, não tem forças para abrir a porta. Segundo, às vezes a gente não quer abrir a porta porque a gente sabe que quando a gente abre a porta para Jesus, Jesus vai consertar, porque não há ambiente que Deus está que não seja mudado, transformado. Então, querido, abra a porta, confia, porque Deus quer transformar sim. Mas mesmo que a sua casa esteja suja, mesmo que a sua vida esteja suja, Deus quer entrar. Ele quer que você abra a porta para Ele poder trabalhar. Ele só vai trabalhar se você abrir a porta. E terceiro, não basta somente abrir a porta e Jesus entrar na casa. Ele quer jantar com você. Ele quer cear com você. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus quer sentar na mesa. E sentar na mesa é para quem tem intimidade. Você tem um convidado na sua casa. Você às vezes pode convidá-lo ou não para jantar na sua casa. Não é verdade? A mesa é o lugar mais íntimo, onde você compartilha a comida, compartilha o prato, compartilha a sobremesa, compartilha os talheres. É o lugar que você fica frente a frente com seu convidado. Convidado íntimo, ele não vem só para tomar um lanche ou pegar uma água e ir embora. Ele é convidado para sentar na mesa. É um lugar de honra. Jesus quer que você não somente abra a porta para ele entrar e ficar sentado na sala. Ele quer sentar na mesa, ele quer um lugar de honra na sua vida. E ele diz: ao vencedor, quem me receber na sua casa, abrir a porta, me chamar para entrar, abrir a porta, eu entrar e cear, eu vou honrá-lo também. E nós estaremos no céu com o nosso Deus, ceando, sentado ao lado do Senhor, no trono dele. Então,
Faça isso, honre o Senhor, porque a recompensa é que o Senhor te honrará e estará no céu contigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. 2 perguntinhas para reflexão agora do grupo. Primeira coisa, eu já falei um pouquinho, mas talvez foi tão rápido e vocês podem discutir. Primeira coisa, o que tem nos impedido de abrir a porta do nosso coração para Jesus? O que impede você abrir a porta? A segunda pergunta fala sobre a honra. Jesus quer te honrar, mas você também precisa honrá-lo. E a pergunta é: como nós podemos fazer para honrar Jesus na nossa vida, dentro da nossa casa? Quais são as atitudes, quais são os passos que você tem que tomar para que a sua vida reflita honra a Deus?